Bem, a semelhança de triângulos, ela diz para nós o seguinte, olha, dois triângulos são semelhantes se eles possuem ângulos congruentes, tá, e lados homólogos proporcionais. Então, tem duas palavrinhas aqui que podem gerar dúvidas para nós. Primeiro, para este primeiro triângulo, eu tenho um ângulo de 75 graus e um outro ângulo de 75 graus. Então, eu digo que esses dois ângulos eles são congruentes. Tá? Vocês podem perguntar assim, eu posso chamar de ângulos iguais? Não, na matemática a gente não usa igual, a gente pode dizer igual medida. Tá? Mas a gente usa o termo congruente, uma vez que esse ângulo ele é constituído por um conjunto diferente de pontos. E aqui nós temos, olha, 65, também 65, 40, também 40. Então, este e este são congruentes, têm medidas iguais. Este e este são congruentes, têm medidas iguais. Este e este são congruentes, têm medidas iguais. Além disso, nós precisamos achar os chamados lados homólogos proporcionais. O que são lados proporcionais, turma? Você tem que verificar se quando você divide, tá, a medida de um lado pela medida do outro lado, se você obtém uma mesma razão. Como assim? Olhem só. Este lado, cuja medida é 4 e que está entre os ângulos de 75 e 65, ele é proporcional ao lado que também está no outro triângulo e compreendido entre os ângulos de 75 e 65. Então, ó, 75, 65, medida 4. 75, 65, medida 2. Se eu dividir, esse resultado dá 2. Então, eu digo que essa razão, né, ela vale 2. Da mesma forma aqui, ó, 75, 40. 75, 40. Se eu dividir esta medida por esta, 6 por 3, também dá 2, ó. Tá? E por último, se eu dividir esta medida por esta, 8 por 4, também dá 2. Então, observem que neste caso, para essas duas figuras, eu tenho ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Ó, os três ângulos são congruentes, 75, 65, 40. E os lados homólogos são proporcionais. O que quer dizer isso? Os lados correspondentes são proporcionais. Então, ó, eu posso escrever uma proporção entre 4, 2, 6, 3, 8 e 4. E a razão será sempre igual a 2. Como isso pode ser cobrado num problema, num exercício? Nós temos uma figura aqui para vocês analisarem. Olha, eu já estou dizendo aqui para vocês que esses dois triângulos eles são semelhantes. Tá? Eu já estou afirmando, eu não estou perguntando se é, eu já estou dizendo que são. Eu quero que vocês achem para nós o valor de x. Então, como é que você vai fazer essa continha? Olha, você observa o que você quer. Então, eu quero o valor de x. Então, eu vou ter que tomar a medida correspondente, a medida que está na posição x no outro triângulo. X está aqui neste lado, então eu vou pegar 24 que está no lado correspondente. E agora eu vou pegar uma outra medida. Olha, se eu tentasse pegar essa medida aqui, eu não conheço. Então, não teria como eu fazer a continha. Se eu pegar esta medida aqui, eu tenho que ter um correspondente lá na outra figura. E por acaso eu tenho, olha. Então vejam que eu vou tomar, olha, este e este. Esses lados são os homólogos. Então eu vou fazer assim, ó. X está para 36, assim como 24 está para 18. E aí, turma, não é nada de diferente do que vocês já viram em anos anteriores. Tá? Este assunto aqui, nós começamos a estudar lá no 7º ano, lá com a professora Elialda, o professor Sérgio, o professor Azete, eles já trabalharam esse assunto com vocês. Como é que nós resolvemos? Fazemos a aplicação da chamada propriedade fundamental das proporções, aquela multiplicação em cruz, como a gente costuma chamar. Ó. Você vai dizer assim, ó, x vezes 18, 18x, 36 vezes 24, vocês vão fazer esta continha, tá? 36 vezes 24, esse resultado vai dar 864. Eu não vou fazer aqui porque o nosso tempo é de apenas 15 minutos.
E para terminar, você diz assim, olha, o 18 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 864 dividido por 18. Você vai fazer essa divisão e o resultado vai dar x igual a 48. Então, vejam bem. Se eu sei que esses triângulos são semelhantes, eu consigo encontrar um termo desconhecido. Então, por exemplo, para essa situação, simplesmente com a informação de que os triângulos são semelhantes, eu consigo achar que esta medida aqui, o comprimento deste segmento que vai de E até F, ele vale 48. Eu tenho que verificar todas as condições, eu tenho que verificar se os ângulos são todos congruentes e se os lados homólogos são todos proporcionais. Não, não é preciso, né? Existem um conjunto de condições mínimas que, quando eu observo, eu já posso garantir que esses triângulos eles são semelhantes. Nós chamamos para esses critérios de casos de semelhança. E o primeiro caso que nós vamos analisar é o caso ângulo-ângulo. Tá? O que quer dizer esse caso ângulo-ângulo? Quer dizer o seguinte, olha, se você tem dois triângulos e se você tiver dois ângulos de mesma medida, você já pode afirmar, sem fazer nenhum outro tipo de verificação, que esses triângulos eles são semelhantes. Então, olhem só, no texto de vocês, aqui é 36,87, aqui é 36,87 também. Tá? Aqui é 53,13 e aqui é 53,13 também. Então, este ângulo e este ângulo possuem exatamente as mesmas medidas deste e deste outro aqui. Sem fazer verificação quanto aos lados, ou sem fazer verificação quanto ao terceiro ângulo que ainda faltaria, eu já posso afirmar para vocês que esses triângulos eles são semelhantes. E com isso eu poderia resolver aplicando a propriedade fundamental das proporções. Não entendi. Tá? Então vamos analisar um exemplo prático de como nós podemos aplicar esse primeiro caso. Neste problema, nós dizemos assim, olha, um homem de 1,80 m de altura projeta uma sombra de 2,70 m de comprimento no mesmo instante em que um poste projeta uma sombra de 9,60 metros de comprimento. Qual é a altura do poste? Bem, eu quero que vocês entendam que aqui nós temos um sol que está projetando os raios solares. Esses raios estão chegando aqui na altura do homem. Eu quero que vocês entendam que aqui seria o homem que estaria de pé, tá? E aqui seria o poste. Esses raios solares estão chegando tanto no homem quanto no poste e projetando esta sombra aqui para o homem, esta sombra aqui para o poste. A altura do homem é 1,80. A sombra que ele projeta é 2,70. A altura do poste eu não conheço, mas a sombra que ele projeta é 9,60. E aí o que é que vocês vão fazer? Turma, olhem só. Esta notação aqui, olha, observem que a mesma notação, o mesmo desenho que eu fiz para indicar esse ângulo, aparece nos dois triângulos. Então eu quero que vocês entendam com esta notação aqui, tá? Que essa medida é exatamente igual a esta outra medida. E aqui, não sei se vocês se recordam, isto representa um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 e um ângulo de 90. Neste caso, o que é que nós podemos indicar então? Olha, nós temos dois ângulos de mesma medida para o primeiro e dois ângulos de mesma medida para o segundo. Logo, pelo caso ângulo-ângulo, eu posso afirmar que esses triângulos eles são semelhantes. Aí eu posso aplicar a minha propriedade fundamental das proporções. Olha, eu posso dizer, por exemplo, 1,80 está para 2,70, assim como, notem que eu fiz este sobre este. Então, vocês vão ter que fazer agora este sobre este, sempre na mesma ordem, tá? X está para 9,60. E aí vocês vão fazer isto aqui, gente, olha. Vocês vão dizer 2,70x igual, vocês vão multiplicar 1,80 por 9,60. O resultado dessa continha dá 17,28.
Para terminar, vocês vão dizer que esse 2,70 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. X igual 17,28 dividido por 2,70, nós vamos achar 6,4 ou 6,40. Como o problema está mencionando a unidade de metros, então a gente vai dizer que é 6 metros e 40. Tá? Então, a altura desse poste aqui é 6,4 metros. Percebam que eu posso aplicar isso em problemas do nosso cotidiano. Bem, o próximo caso de semelhança de triângulo é chamado lado, ângulo, lado. A gente vai indicar por LAU. O lado de um triângulo tem que ser proporcional a um lado de um segundo triângulo. Um segundo lado de um primeiro triângulo tem que ser proporcional a um segundo lado do segundo triângulo. E o ângulo correspondente, o ângulo que fica entre esses lados, se ele tiver mesma medida, se eles tiverem mesma medida, então nós estamos obedecendo o caso lado, ângulo, lado. Ficou confuso, né? Então, olhem só. Dê uma olhada bem aqui, ó. 6 e 3. Eu vou analisar este lado e este lado. Percebam que se eu dividir 6 por 3, o resultado dá 2. Eu vou analisar agora este aqui, olha. 8 e este aqui, 4. Percebam que se eu dividir 8 por 4, o resultado também dá 2. Então, este lado e este lado são proporcionais, este lado e este lado são proporcionais. E agora vejam que aqui, ó, eu tenho 62 graus, 62 graus. Esses ângulos, eles são congruentes. Então, eu tenho aqui, ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Neste caso, eu posso afirmar que este triângulo e este triângulo, eles são triângulos semelhantes. E aí eu posso fazer a continha para encontrar, por exemplo, esse valor de x. Como seria? Eu poderia pegar, por exemplo, estes dois aqui, e já que eu quero x, eu tenho que pegar com esse outro bem aqui, olha. Então, eu faria, por exemplo, 7,4 sobre 6. 7,4 está para 6. Assim como, peguei este com este. X está para 3. X está para 3. E aí, novamente, turma, olha. Aqui, vocês vão dizer para mim 6x igual, ou 6 vezes x. E aqui, vamos fazer essa multiplicação. Vocês vão dizer para mim que isso dá 22,2, fazendo a continha. Tá? Para terminar, vocês vão dizer x igual a 22,2 dividido por 6. Vocês vão fazer essa divisão. Esse resultado vai dar x igual a 3,7. Como eu não tenho unidades de medida na figura, então eu não vou representar por nada. Vocês vão deixar simplesmente x igual a 3,7. Então, confirmando, para que você aplique o segundo caso, lado, ângulo, lado, você precisa ter dois lados proporcionais e o ângulo correspondente, o ângulo compreendido entre esses lados, eles devem ser congruentes ou de medidas iguais. O último caso que nós vamos estar analisando, tá? Existe um último caso, um outro caso que a gente costuma chamar, que é o caso especial aplicado a triângulos e retângulos, mas ele está incluído nesses três aqui. O último caso, então, que nós vamos estar analisando é o chamado caso lado, lado, lado. Esse LLL, eu quero que vocês entendam que se refere a lado, lado, lado. O que quer dizer isso, turma? Dois triângulos, eles são semelhantes se os lados são todos proporcionais. Então, olhem só, por exemplo, 4 e 8. Vou escrever nessa ordem, do maior para o menor. Se você fizer 8 sobre 4, dá 2. Se você fizer este sobre este, 6 sobre 3, dá 2. Se você fizer este sobre este, 10 sobre 5, dá 2. Então, observem que esses lados eles são todos proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre que eu faço a divisão da medida de um lado pela medida de um outro lado, eu acho sempre uma razão igual, tá? Ou uma mesma razão.